Helicóptero com 7 pessoas cai na região metropolitana de São Paulo. Uma mulher foi resgatada em parada cardiorrespiratória. Só esse ano, 5 helicópteros caíram no Brasil. E você vai ver também. Em Mossoró. Força Nacional se junta às buscas. E agora 600 agentes vão procurar por 2 fugitivos de presídio federal. Assalto em bairro Nobre de São Paulo. 2 suspeitos são mortos. Criminosos fizeram reféns em mansão na região do Morumbi. Um deles morreu carbonizado durante a fuga. Agora no Rede TV News. A corregedora do sistema prisional, Marlene Inês da Rosa, determinou o afastamento dos responsáveis pelas áreas de segurança, inteligência e administração do Presídio Federal de Mossoró. A decisão vale até a conclusão das investigações sobre a fuga de 2 integrantes do Comando Vermelho da unidade. E a Força Nacional de Segurança já está a caminho do Rio Grande do Norte para ajudar nas buscas pelos criminosos. A operação entrou no 7º dia. 100 agentes, 22 viaturas e um caminhão vão reforçar a força-tarefa na procura por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça. A fuga da dupla na quarta-feira de cinzas foi a primeira da história das unidades federais. Os agentes vão se juntar a cerca de 500 policiais que já estão atuando dia e noite com aeronaves, drones, cães farejadores e equipamentos que detectam a movimentação humana pela temperatura corporal. Segundo o Ministério da Justiça, a tropa deve chegar na cidade na próxima quinta-feira. O pedido do apoio partiu da cúpula da Polícia Federal e foi endossado pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Desde quarta-feira, quando tomamos conhecimento, que nós disponibilizamos exatamente as nossas forças de segurança para essa ação integrada. Isso aqui não é nenhum favor, é o nosso dever. As buscas estão concentradas em Baraúna, região de divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. No local, foram encontradas pegadas que podem ser dos fugitivos. Além disso, moradores afirmam terem reconhecido os criminosos. Também foi detectado na região o último sinal rastreado de um celular usado por eles. 2 aparelhos foram roubados pela dupla quando eles invadiram uma residência e fizeram um casal de refém a cerca de 3 quilômetros do presídio. Hoje, pela manhã, o secretário de Políticas Penais, André Garcia, começou uma inspeção na penitenciária para verificar se foram realizados reparos no sistema de vídeo monitoramento, a limpeza no canteiro de obras e o reforço nas luminárias das celas por onde os prisioneiros podem ter escapado. Nesta terça-feira, a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal aprovou um requerimento para uma audiência secreta sobre a fuga. O debate deve acontecer no dia 27 de fevereiro, com o objetivo de detalhar possíveis fragilidades, as políticas adotadas e o atual cenário do sistema prisional federal. A reunião foi solicitada pelo senador Sérgio Moro. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, não foi convocado. Qual que é a ideia? Nós entendemos o que aconteceu, nós demandarmos, ouvirmos quais as providências estão sendo tomadas e para que nós possamos também, eventualmente, até sugerir providências que estejam ao alcance dessa comissão. A gerente da penitenciária Dom Abel Alonso Nunes, de Bom Jesus, no Piauí, foi exonerada. A decisão veio depois da fuga de 17 presos da unidade ontem. Além dela, o gerente adjunto da penitenciária também deixou o cargo. A investigação aponta que os criminosos arrombaram um cadeado e fizeram buracos nos muros para fugir. Até o momento, 4 detentos foram recapturados. A polícia continua à procura de um criminoso que assaltou funcionários e clientes de uma farmácia na zona sul de São Paulo. As imagens do estabelecimento mostram a chegada dos 3 suspeitos. Eles fizeram as vítimas reféns e fugiram, levando celulares, pertences e medicamentos. Após o assalto, 2 criminosos de 29 e 35 anos foram presos em um ônibus do transporte coletivo da capital paulista. Um deles era foragido da justiça. 2,5 toneladas de maconha foram apreendidas em um galpão em Guarulhos. 7 homens foram presos em flagrante. A grande quantidade de droga foi encontrada dentro de um galpão e numa van. Ela estava pronta para pegar a estrada até a região de Campinas.
Homens que estavam dentro da van foram presos e no galpão outros 5 também foram detidos. Todos eles têm passagem pela polícia, grande parte por roubo. As drogas e os veículos apreendidos seguiram para a DISI de Campinas. Vídeos publicados nas redes sociais mostram policiais militares quebrando câmeras de monitoramento no Guarujá, litoral de São Paulo. Ao menos 6 policiais participaram da destruição dos equipamentos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado investiga as imagens e tenta identificar os agentes. A Operação Verão da PM, que acontece no litoral, já matou 29 pessoas e é mais letal que a Operação Escudo, realizada no ano passado durante 40 dias nessa mesma região. Os bombeiros continuam o combate ao incêndio em 2 galpões vizinhos ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Mais de 40 horas depois do início das chamas, 9 viaturas e 25 agentes trabalham no local. O fogo começou durante a madrugada de ontem. Um dos imóveis atingidos pertence a uma empresa terceirizada que presta serviço à Receita Federal. No local ficavam produtos apreendidos pelo órgão. Alguns deles seriam leiloados no final deste mês. Segundo o Corpo de Bombeiros, parte da estrutura de um dos imóveis desabou. Ninguém se feriu e ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Um casal está preso em Belo Horizonte suspeito de participar do sequestro, tortura e morte de uma jovem de 21 anos. A vítima foi encontrada em chamas às margens de uma rodovia depois de ser sequestrada no Carnaval. O drama da família de Laís Stephanie da Silva, de 21 anos, começou no Carnaval. A jovem chegou em casa acompanhada de um homem, pegou alguns pertences e não voltou mais. Conheceu minha família toda, como namorado dela, eu tratei ele bem, ele comeu na minha casa, ficou na minha casa. Uma semana depois, esse mesmo indivíduo passa a ligar exigindo essa quantia, proferindo ameaças e agredindo a menina por vídeo para que os pais pudessem assistir essa situação. A mãe de Laís passou a receber mensagens dizendo que a filha tinha sido sequestrada. O homem que a jovem havia apresentado como namorado cobrava R$30 mil pelo resgate. E o dinheiro seria usado para pagar dívidas com os traficantes. Muita tortura, machucou minha filha toda, bateu muito nela, machucou muito ela. Deu 7 facadas nela. A vítima foi vista por um caminhoneiro que passava pela BR-040 entre as cidades de Esmeraldas e 7 Lagoas. A mulher, com o corpo todo em chamas, implorava por ajuda. O motorista, mesmo com medo, parou o veículo e prestou socorro. Laís foi levada para o pronto-socorro com queimaduras em 80% do corpo e não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi preso. Segundo a polícia, o homem é traficante internacional de drogas do Mato Grosso do Sul. Com ele também foi detida uma mulher que receberia o dinheiro do resgate. Essa situação de como essa dívida foi adquirida não ficou bem claro, até porque o indivíduo preso não nos especificou o que teria acontecido, se ela teria roubado esse entorpecente de algum traficante local, se ela teria sido suspeita de ter delatado esse grupo. A jovem deixou 2 filhas de 3 e 5 anos. Minha filha era muito depressiva, a minha filha era muito difícil. A minha filha era muito complicada, a minha filha entrou para esse meio de droga muito cedo, a gente tentou tirar ela, tentou libertar ela, tudo, fez de tudo, eu e os meus filhos, a gente fez o que pôde e o que não pôde por ela, mas infelizmente nós não conseguimos salvar a vida dela. A polícia do Rio de Janeiro investiga um casal suspeito de aplicar golpes na internet. Com fotos de crianças doentes, a dupla pedia dinheiro para ajudar em um falso tratamento. Uma vida de ostentação nas redes sociais, viagens, passeios. O casal, Tainara Ribeiro e Luiz Antônio dos Santos Barbosa, escancara a felicidade. Mas os sorrisos começaram a desmoronar quando veio a verdade. O dinheiro vinha de golpes praticados na internet. Quem denunciou à polícia foi Stephanie, a irmã de Luiz Antônio. Ela gravou a cunhada no celular, editando a foto de uma criança doente. Um perfil batizado de Todos pela Laura, para enganar as pessoas e ganhar dinheiro. É uma vida assim, totalmente fora do padrão de realidade, né? É um cidadão que trabalha com carro alugado, paga diária e assim... acho que não entra na cabeça de qualquer um entender de onde sai tanto dinheiro. Na campanha, Tainara se apresentou como Keila,
pedindo ajuda para uma suposta filha doente. A menina existe, se chama Nicole, tem 7 anos, sofre com um tumor atrás dos olhos e os pais fazem na internet uma campanha para colaborar com o tratamento da filha, que foi operada pelo SUS em Sergipe. Segundo a polícia, com as fotos legítimas, Tainara disse que precisava de dinheiro para uma segunda cirurgia e arrecadou quase R$35 mil. Quando esteve aqui na delegacia, ao lado do marido, Tainara confessou o crime, inocentou o marido. Disse que ele não sabia de nada e que tudo aconteceu por causa de um desespero financeiro. Só que essa história não para por aqui. A acusada também está sendo investigada por ter feito outras vítimas. A prática de ganhar dinheiro na internet montando perfis falsos de crianças doentes para arrecadar dinheiro seria comum. A regra para o estelionato é, como eu falei, é um teatro. Montar um teatro para fazer as pessoas induzirem a uma situação de erro e, com isso, conseguirem o prejuízo financeiro das vítimas. Então, a melhor forma de impedir o estelionato é a vítima, a pseudo-vítima, a próxima vítima, digamos assim, é se informar ao máximo sobre o investimento, sobre a doação que está realizando. O pai verdadeiro está revoltado. É uma coisa assim que não tem explicação o que está passando, o que nós estamos passando, assim. Eu só lembro dela, assim, na hora que eu tô com raiva, na hora, sabe, de pensar o tanto mal que essa pessoa consegue fazer para luxar, você tirar de uma pobre inocente está precisando de uma coisa tão séria. Tainara tem uma filha pequena, só que essa não sai na foto e muito menos é usada para enganar as pessoas. Câncer é a maldade. A maldade no coração dela é o câncer que não tem cura. Começaram a ser julgados os policiais suspeitos de matar um jovem em Recife. O crime, cometido há 10 anos, aconteceu na frente da família da vítima. Ao vivo, a repórter Heloíse Monteiro tem mais informações. Oi, Heloíse, boa noite. Que história horrível. Pois é, Amanda, boa noite a você, boa noite a todos. O julgamento começou hoje às 10 horas da manhã aqui no Fórum Rodolfo Aureliano, na área central do Recife. Já tiveram várias testemunhas ouvidas, entre elas a mãe da vítima e também pessoas que estiveram no bar e foram as últimas pessoas a conversar com a vítima antes dela, infelizmente, ser morta dentro da própria casa. A promotoria pede pela condenação dos policiais Diogo Pereira de Barros, réu por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe, quando não se dá chance de defesa à vítima. Ele já respondeu, inclusive, pelo mesmo crime anteriormente. Já Paulo Sérgio Reis da Silva é réu por falso testemunho durante as investigações por ter o objetivo de proteger o colega da corporação. O crime aconteceu em 16 de maio de 2013, há praticamente quase 11 anos. A vítima foi perseguida por um dos agentes, que no caso seria o Diogo, que entrou na casa do Marcos, que é a vítima, e executou bem na frente dos pais e de uma criança de apenas 2 anos. Nós conversamos anteriormente, logo cedo aqui, com a mãe, que está aqui desde as 7 horas da manhã, e muito emocionada, ela testemunhou tudo e contou que só pede justiça. Vamos acompanhar. Uma pessoa dessa aqui matou um filho na frente da mãe, tem capacidade de fazer pior comigo, e dele eu não espero coisa boa. Eu peço justiça a partir de hoje, que ele vá preso, porque vai fazer 11 anos que ele matou meu filho. Meu filho não era um menino ruim, não. Não é porque ele é filho meu. Aí é porque filho está defendendo. Não, eu estou falando a verdade perante a autoridade aqui, que nem eu entrei e falei. A verdade. Eu quero justiça, só peço isso. O senador e ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, se despediu da carreira de parlamentar. Dino toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal ainda nesta semana. E antes disso, apresentou projetos no parlamento. O repórter Igor Damasceno tem mais informações para a gente, ao vivo, direto de Brasília. Boa noite para você, Igor. Como é que foi a despedida de Dino?
Augusto, Amanda, boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Flávio Dino se despediu do Congresso Nacional com um discurso a favor do meio ambiente e contra as chamadas fake news e também o ativismo político. As falas foram durante a sessão plenária aqui no Senado, hoje à tarde. Inclusive, Flávio Dino se encontra nesse momento ali no plenário do Senado Federal. Como último trabalho no parlamento, Dino apresentou uma proposta de emenda à Constituição que defende a expulsão e proíbe a aposentadoria compulsória de juízes, militares e procuradores que cometerem crimes graves. Para apresentar essa PEC, ele precisava de pelo menos 27 assinaturas e conseguiu pelo menos 29. Dino foi eleito senador pelo estado do Maranhão, mas ele se licenciou do cargo em janeiro de 2023 para assumir o comando do Ministério da Justiça. Agora, ele deve assumir a cadeira que foi deixada pela ministra da Suprema Corte, Rosa Weber, que se aposentou no ano passado. A cerimônia de posse está marcada para esta quinta-feira. Durante o seu último discurso, Flávio Dino criticou os embates entre os poderes legislativo e judiciário. Vamos ouvir. Eu estou indo para outra arena pública, para outro espaço de atuação. Mas, nunca esqueçamos, a lógica do equilíbrio funcional entre os três poderes depende da atuação concertada e do que se passa em cada um deles, não de per si, não de modo isolado, mas sim num equilíbrio dinâmico que seja objeto de constante ajustamento e diálogo. Igor, hoje também está prevista a votação de um projeto de lei bem polêmico, né? Altera as regras sobre saídas temporárias dos presos. É a famosa saidinha, né? Conhecido no jargão popular como saidinha. Esse projeto já foi votado, dá para ter uma ideia da temperatura aí do plenário em relação à aprovação ou não desse texto? Pois é, Amanda, até o momento o projeto de lei que proíbe as chamadas saidinhas ainda não foi votado, isso porque a ordem do dia, ou seja, o momento em que os parlamentares começam a votar as pautas, começou com um pouco de atraso. Mas esse projeto de lei é o primeiro item da pauta. Nesse momento, os senadores estão ali atrás, no plenário do Senado, justamente discutindo esse texto. A votação vem em instantes e a expectativa é de aprovação aqui no Senado. O texto proíbe as chamadas saídas temporárias, com a justificativa de que, nesse período, há um aumento da criminalidade. Em vez disso, os detentos do regime semiaberto seriam liberados em caso de estudo ou de profissionalização. Como o texto já foi alterado aqui no Senado, ele deve retornar para a Câmara dos Deputados. Segundo o líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, quando esse texto for aprovado aqui nas duas casas e seguir para a sanção presidencial, a expectativa é que o presidente Lula vete integralmente esse projeto, porque Lula acredita que as saídas temporárias são importantes como método de ressocialização dos detentos. A gente segue acompanhando toda a tramitação desse projeto tão polêmico aqui no Congresso Nacional. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. E o presidente Lula vai se reunir nesta semana com os presidentes da Câmara e do Senado para discutir as pautas de interesse do governo. Hoje, Lula recebeu ministros no Palácio do Planalto. No encontro, o presidente discutiu a estratégia para aprovar os projetos prioritários para a área econômica. A expectativa é que ainda nesta semana, Lula bata o martelo sobre a medida provisória que modifica o PES, Programa de Socorro ao Setor de Eventos, e reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia e de prefeituras. O governo deve tirar a reoneração da medida. Já quanto ao PES, o argumento é que não dá para abrir mão de uma receita que pode chegar a 30 bilhões de reais. A pandemia já se encerrou e que está gerando impactos negativos nas contas públicas a mais do que estava previsto. Os dados autodeclarados por esse setor que é beneficiado pelo PES chega a monta de 17 bilhões de reais, o valor pode até ser maior. Com a retirada da reoneração, as empresas de 17 setores continuam podendo trocar o recolhimento de 20% sobre a folha de salários por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. A discussão para acabar com o benefício será feita em um projeto de lei com pedido de urgência.
Quanto ao conteúdo da proposta, claro que aí é uma prerrogativa do governo enviar, mas será também uma prerrogativa do Congresso debater, discutir e votar a matéria. Não há nenhum compromisso de aprovação daquilo que o governo enviar. Além da medida provisória da reoneração, o governo vai tentar negociar a aprovação de outras propostas consideradas prioritárias. Para isso, o presidente Lula pretende se reunir nesta semana com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Entre os temas de interesse estão os projetos da transição energética, barateamento de crédito para pequenas empresas e o novo ensino médio. Outro tema urgente é a regulamentação da reforma tributária. Neste ano, o debate da regulamentação da reforma tributária passa por alguns temas fundamentais. A regulamentação do próprio IBS, do CBS, do imposto que está sendo unificado, simplificando os impostos no país. A meta seja apresentada em março a proposta. Kennedy Alencar traz bastidores e analisa a declaração de Lula que associou guerra em Gaza a Hitler. Ao associar o genocídio em Gaza a Hitler, Lula quis dar uma declaração que doesse em Netanyahu e chamasse atenção para a guerra. Sempre dando destaque ao acessório e desprezando o principal, que é o genocídio em Gaza, e não a afirmação do petista, a imprensa brasileira usa a fala para voltar a tentar desqualificar Lula, ressuscitando aquela velha história de improvisos que levam a gafes. Não foi improviso nem gafe. Lula quis dizer exatamente o que ele disse. Em Gaza, já morreram 30 mil pessoas e outras 70 mil foram feridas. Entretanto, Lula errou 2 vezes do ponto de vista histórico. Errou quando disse que nunca havia existido algo parecido com o que ocorre em Gaza, salvo quando Hitler resolveu matar os judeus, nas palavras de Lula. Ora, houve muitos outros genocídios ao longo da história. O Holocausto, uma política de extermínio de 6 milhões de judeus, também tem características específicas que tornam indevida a comparação feita por Lula. Apesar disso, sobreviventes de campo de concentração já compararam ações do governo de Israel ao nazismo. Eles têm lugar de fala. E Lula poderia, sim, ter sido mais cauteloso. No entanto, de modo geral, as críticas da imprensa brasileira são mau jornalismo e padecem de falta de conhecimento histórico. A imprensa brasileira passa pano para Israel e menospreza o terrorismo de Estado, o genocídio, os crimes de guerra e a limpeza étnica em curso em Gaza. Lula perdeu ao dar palanque para Netanyahu se vitimizar e tirar do foco o ataque que ele prepara contra palestinos em Rafa, no sul de Gaza. Bolsonaro e seus fascistas também buscam tirar dos holofotes as investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe, apresentando até um pedido de impeachment sem fundamento político e jurídico. Em resumo, Lula não improvisou, chamou atenção para a guerra, mas o resultado não foi aquele que ele esperava, pois Lula deu oportunidades para Netanyahu e Bolsonaro desviarem o foco de todos os seus crimes, que não são poucos. Um helicóptero caiu hoje em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Na aeronave estavam 7 ocupantes, todos foram resgatados com vida. São 5 adultos e 2 crianças, ainda não se sabe a identidade das vítimas. Os passageiros foram levados para o pronto-socorro central de Barueri. O piloto foi levado no helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ele teve lesão e fratura na perna. Ainda não há informações sobre de onde partiu o helicóptero e para onde ele iria. O modelo da aeronave tem capacidade para 6 pessoas, contando o piloto. O tenente Saltorado fala o que pode ter causado a queda, que ainda será investigada. Pelo que os populares nos passaram, o helicóptero acabou perdendo altitude, colidiu com uma das árvores e acabou caindo, né? Haviam nos passado a priori que eram 3 vítimas, né? Depois, com o desenrolar da ocorrência, nós encontramos 7. A ANAC disse que a situação da aeronave estava regular, mas não tinha permissão para táxi aéreo, só para voos privados. Agora o local vai ficar aos cuidados da Defesa Civil, da Polícia Militar e das equipes da Polícia Civil também, que vão olhar direito, ver certinho o que pode ter acontecido com a aeronave. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros continua seguindo com as vítimas e deixando elas aos cuidados do melhor hospital. No Pará, um helicóptero com 3 tripulantes a bordo está desaparecido desde ontem à noite. A aeronave deixou o distrito de Maracajá, com destino a Marabá, no sudeste do estado, mas não chegou. O último contato do piloto da aeronave foi por volta das 7h30 da noite, 1 hora após a decolagem.
2 criminosos morreram depois de assaltarem uma casa na zona sul de São Paulo. Um deles trocou tiros com os policiais e morreu no local. Outro tentou fugir com um carro. Ele chegou a derrubar um portão da casa. O veículo, que tinha marcas de tiros no capô, pegou fogo. O criminoso morreu carbonizado. Um terceiro suspeito foi baleado no rosto por um vigilante. Ele foi levado para o hospital. Policiais que participaram da ocorrência informaram que ele não teria resistido aos ferimentos, mas a morte não foi confirmada pela SSP. Uma das linhas de investigação aponta que um quarto assaltante fazia parte da quadrilha e conseguiu fugir. 2 dos bandidos eram procurados pela justiça. O vice-prefeito de Itajubá, no sul de Minas Gerais, foi preso durante uma operação que investiga desvio de dinheiro público. Entre os detidos estão um empresário, 4 administradores do hospital e o vice-prefeito de Itajubá, Nilo Barracho, que também é secretário municipal de saúde. De acordo com o Ministério Público, o político recebeu recursos desviados de compras para o hospital e está envolvido em um esquema que superfaturava serviços em oficinas mecânicas que cuidam da frota de carros da prefeitura. Foram apreendidos carros, dinheiro, joias, celulares e documentos. Os detidos podem responder por organização criminosa, peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A Prefeitura disse em nota que segue à disposição para colaborar com as investigações. A defesa de Nilo Barracho não se pronunciou. A deputada estadual Lucinha, do PSD do Rio, retornou hoje à Assembleia Legislativa depois de ser afastada do cargo pela Justiça. Investigada por rachadinha e por uma suposta ligação com a milícia, a parlamentar não exercia um mandato desde dezembro. A Justiça decidiu que o plenário votasse pelo afastamento ou retorno de Lucinha, que foi mantida no cargo por decisão dos deputados. Agora, um processo no Conselho de Ética vai analisar as investigações. No discurso de hoje, ela afirmou que nunca foi braço da milícia. O Brasil enfrenta uma dura batalha para conter a explosão dos casos de dengue e o aumento do número de mortes. Hoje, as cidades de Guarulhos e Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, começaram a vacinação. O repórter Giovanni César acompanhou o primeiro dia da imunização. Em todo o estado, 11 municípios receberam do Ministério da Saúde 79.416 doses da vacina contra a dengue. O público que será contemplado nesta primeira fase da vacinação são as crianças de 10 anos até 11 anos, 11 meses e 29 dias. Este é o público com o maior número de casos graves da doença. Patrícia não pensou 2 vezes em vacinar a filha. Eu vim correndo para vacinar ela. Aqui em Guarulhos, cerca de 34 mil crianças devem receber a primeira dose da vacina contra a dengue. Daqui a 90 dias, essas mesmas crianças devem retornar para receber a segunda dose. Essa vacina ela é tetravalente, então ela confere proteção, ela confere imunidade para a criança que receber contra os 4 tipos de dengue que nós temos circulantes no país. As crianças que tiveram dengue, elas têm que esperar 6 meses para receberem a primeira dose. Respira bem fundo, bem e segura a respiração. Pronto, tá acabando. Já acabou. Após a primeira dose, a pessoa ainda não está totalmente protegida, então ela tem que continuar tomando os cuidados, tem que usar repelente, tela, roupa comprida para ficar em casa. Após a segunda dose, aí a pessoa completa o ciclo de proteção da vacina. Em Mogi das Cruzes, a divulgação boca a boca funcionou. E o filho da Bianca não escapou de uma dose de proteção. E eu vi onde iria ter os postos, né? E hoje a gente veio rapidinho para fazer a vacina dele. Depois de vacinada, a Micaela ainda deu um show de informação. Ainda tem que tomar cuidado. Só porque a gente toma vacina não significa que ele não precisa se cuidar mais. Os casos de dengue em todo o país continuam crescendo. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já registra mais de 680 mil casos prováveis da doença, com 122 mortes confirmadas. Outras 456 estão sendo investigadas. Outra doença que preocupa é a Covid-19. Nos últimos meses, o número de testes positivos para a doença cresceu.
A tendência, segundo especialistas, é que os casos aumentem ainda mais nesse pós-carnaval. João está há 3 dias com dor na garganta e febre. Foi até uma UBS para fazer um teste de Covid-19. Deu positivo. Me isolar, me cuidar, tomar bastante água, cuidar dos sintomas e evitar de ter contato com pessoas, né? Ele não está sozinho nessa. O Instituto Todos pela Saúde mostrou que na primeira semana deste ano, 20% dos testes para Covid na rede privada de saúde testaram positivo. Já na primeira semana de fevereiro, o percentual cresceu para 36%. A gente, nos últimos relatórios, tem mostrado que não tem apresentado sazonalidade entre os vírus. A gente tem tido eles em diferentes períodos do que é normalmente esperado, mas está notório que tem aumentado tanto influenza quanto principalmente Covid. Nos últimos meses, a positividade está chegando a patamares similares à epidemia que a gente viu no final de 2022 para a Covid. Segundo o levantamento, o maior número de casos foram registrados na região Centro-Sul, especialmente nos estados do Paraná, Minas Gerais, com mais de 40% de testes positivos, seguido de Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo e Goiás. Segundo a Fiocruz, neste ano foram notificados 7.260 casos de síndrome respiratória aguda grave no país. 2.755 deles apresentaram resultado positivo para algum tipo de vírus respiratório, 66% por Covid-19. A gente sabe que a gente teve um aumento, com certeza, após as festas de final de ano e é esperado um aumento agora após o Carnaval. Temos visto muito menos internação do que nos aumentos anteriores. Em grande parte, isso por conta da vacinação. A vacina ela é muito eficaz para proteger das formas graves da doença. Então, a gente tem hoje pouquíssimos pacientes internados e normalmente são pacientes não vacinados. O João sabe bem da importância de ter tomado todas as doses da vacina. Ainda bem que eu estou vacinado e tudo, não estou com nenhum sintoma como eu já tive da outra vez, então ainda bem que tem vacina. Mulheres em situação de vulnerabilidade social terão a oportunidade de obter formação profissional em diversos estados do país. Escolas técnicas, ONGs e associações estão com vagas abertas para o programa Mulheres 1000 do governo federal. Esta escola profissionalizante de Belo Horizonte é uma das 34 do país que foram selecionadas pelo Ministério da Educação. A instituição recebeu recursos para abrir 450 vagas para alunas maiores de 16 anos. O que a gente está dando prioridade são mulheres que venham de comunidades, trabalhadores que já atuam naquele segmento e queiram a certificação ou aquelas que estejam buscando um ingresso no mercado de trabalho. Aqui serão oferecidos cursos de manicure e pedicure, cuidadora de idosos e de crianças e assistente de logística. As profissões foram escolhidas a partir de um levantamento das demandas do mercado de trabalho. As inscrições vão até 29 de fevereiro. A formação é gratuita e vai oferecer ajuda de custo para transporte e alimentação. As mulheres poderão escolher o período do dia e quantas vezes por semana querem estudar. A duração dos cursos será de 3 a 4 meses. Considerando que essas mulheres geralmente são trabalhadoras, mães solteiras, não têm pessoas para deixar os filhos pequenos, a gente quis que elas escolhessem de uma forma que elas viessem e realmente permanecessem no curso. Profissionais de diversas áreas estão sendo contratados para dar as aulas. Uma ONG internacional vai ensinar noções de empreendedorismo. A gente trabalha ali a questão da autoestima com elas. Então, isso auxilia e ajuda muito a elas terem garra em buscar mais, garra em querer colocar o seu negócio para frente. O Ministério da Educação está investindo 40 milhões de reais na retomada do Mulheres 1000. Criado em 2011, o programa oferece formação profissional para vítimas de violência física, psicológica, sexual e moral, moradoras de comunidades. Além de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Alagoas, Rio Grande do Norte, Rondônia e Amazonas também estão com vagas abertas. A gente sente que realmente pode fazer a diferença na vida de alguém, que realmente seja uma experiência rica para elas e para a gente também. A gente está com muita expectativa, com muita vontade de começar esse projeto. O Tribunal Superior Eleitoral aplicou uma multa de R$30 mil à deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, por propagar desinformação contra o presidente Lula nas eleições de 2022 e com relação ao aplicativo e-Título. Os ministros foram unânimes ao votar pela condenação. Houve discordância apenas do ministro Nunes Marques com relação à multa. Ele propôs o valor de R$15 mil.
Olha, informação importante. O Senado acaba de aprovar por 62 votos a 2, ou seja, de lavada, placar muito elástico, o projeto de lei que acaba com a saída temporária de presos em feriados, conhecida como saidinhas. O texto aprovado só permite que os detentos do regime semiaberto deixem a prisão para trabalhar ou estudar. Como houve alterações no texto pelos senadores, ele terá de retornar à análise da Câmara dos Deputados. Vamos saber agora da previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Hoje teve chuva em várias regiões do país. Como é que fica amanhã? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, amanhã a instabilidade continua e por isso tem previsão de chuva em toda essa área que a gente vê mais escura aqui no mapa. No sul, o sol aparece no Rio Grande do Sul, mas ainda deve chover no Paraná e em Santa Catarina. E a forte chuva causou estragos em boa parte do litoral norte de São Paulo. Olha, bairros como Juqueí tiveram problemas por conta da grande quantidade de água por lá, viu? A Defesa Civil precisou acionar a sirene de evacuação. Olha, em 1 hora choveu 58 milímetros. É muita chuva, viu? Uma escola precisou servir como abrigo para as pessoas que estão desabrigadas. Amanhã não muda muita coisa, tem previsão de chuva, inclusive no litoral, e também não esquenta. A máxima pode chegar aos 25 graus amanhã, 26 graus na quinta-feira e 28 graus na sexta-feira. No restante do sudeste, tempo abafado e também com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros registram 32 graus no Rio de Janeiro, 28 graus em Belo Horizonte e 32 graus em Vitória, no Espírito Santo. No Nordeste, a chuvarada continua e ela pode vir acompanhada de trovoadas e ventania. Em Fortaleza, a máxima continua na casa dos 29 graus. No Centro-Oeste, tempo abafado, formação de nuvens e chuva. Olha, em Cuiabá, os termômetros registram 33 graus amanhã. Então não esqueça de sair e levar seu guarda-chuva, viu? Amanda, Augusto. Sempre. Obrigada. Um homem invadiu uma adega na Espanha e causou um prejuízo de 13 milhões de reais ao derramar quase 60 mil litros de vinho. Veja aí nas imagens. A polícia local está investigando o caso e o que teria motivado essa ação. Até o momento, as investigações apontam para uma sabotagem, já que nada foi roubado. Que desperdício, Amanda. Pois é, ainda mais se é vinho bom, né? Imagina na Espanha. Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Muito obrigada pela sua audiência. Nos encontramos amanhã a partir das 7h15. Então anote aí, esperamos por você. Até lá. Tchau, tchau.